seja Cristo com a sua paz em nossos corações, hoje e sempre. Com vocês, a nossa amiga prefiro bem. Boa noite, irmãos e irmãs. Muita paz. É com muita alegria que eu retorno a essa casa. Eu estive aqui antes da pandemia, mas fiz algumas palestras online, aqui no centro, né? Durante a pandemia. Mas presencial, receber esses abraços, esses sorrisos, de muitos anos. Foi antes da pandemia que eu estive aqui. Então, agradecer a Márcia pelo convite e pedir assim, a vocês desculpas, porque eu estou saindo de 2 vezes que tive virose. Tive depois da Semana Santa e agora depois do Dia das Mães. Até hoje, está com 1 semana, eu mandei mensagem para a Marcinha, planeja aí não mover, porque eu estou tossindo por minuto, não parar. Mas graças a Deus, de quarta-feira para cá, eu melhorei, ainda estou tossindo, mas bem menos. Então, queridos, para vocês que algumas vezes eu vou ter esse processo. Mas nada impede, né? Eu me apaixonei pelo tema, da questão do amor, e aí estudei, fiz com muito carinho, porque tem muitos anos que a última palestra, aliás, que eu fiz antes da Agora da Caravana foi a daqui online sobre aquele livro, era a questão dos discípulos, que há muitos mestres, existem muitos mestres e poucos discípulos, que as pessoas falam mais do que escutam. E aí eu fiz uma introspecção, que eu estava falando demais. Eu estava falando palestra para Paulo Afonso, para não sei para onde, e aí eu resolvi me dar um tempo realmente. E parei o pessoal, né, digo, minha gente, eu estou precisando escutar, eu quero ouvir as palestras agora, eu quero falar menos. E eu acho que quando a gente tem as tosses, essas coisas todas, é para também a gente, eu devo ter falado alguma coisa que não foi correto. E aí, olha, veio a tosse que eu não podia abrir a boca. Quando eu pensava em falar, eu já tossia. Então, são lições que a vida traz para a gente, não é? No livro Libertação por Amor, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia do nosso saudoso e amado Divaldo, né? E eu costumava chamar ele de Tio Di, porque eu, desde criança, que assistia, via nos congressos e tudo. Então, ela diz, no capítulo 30, Jesus o Libertador. Não sei não. Ela diz assim, ele veio e não o reconheceram. Esperavam um vingador que esmagasse os inimigos. Mas ele veio para conquistar aqueles que se tornaram adversários. Esperavam que ele estivesse cheio de soberba, superior em crueldade, mas ele vivenciou todas as expressões do amor, demonstrando que o Filho de Deus é lição viva de compaixão e misericórdia. Eu costumo falar com minhas companheiras de EJA, meus companheiros do estudo médio, que até hoje esperam Jesus, né? Esperam o Messias descer lá na região onde ele nasceu, num carro todo dourado, ele de uma família casta, nunca ia imaginar. Nunca eles querem acreditar que o Messias era filho de um carpinteiro e de uma menina de 15 anos. Então ele veio e não reconheceu, não é? Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e encheram-se de esperança.
era um povo que eles não tinham anseios de muitas coisas. E eles eram acostumados, eram dirigidos pela lei mosaica, olho por olho. Me disse, João, é esse daqui, né? Eu já esqueci. Porque aqui no meio de então essa palavra assustou ainda mais o amor incondicional que ele vivenciou e proclamou e nos convidou a isso. Todo o evangelho é amor. Então, renúncia é amor, perdão é uma expressão de amor, bondade, paciência, resignação, gratidão, mansidão e sacrifício. Todos esses sentimentos é expressão de amor. Eu sempre questiono também, quando a gente está estudando, o grande é porque não está aqui, que estuda junto comigo, que eu fico questionando, se Jesus aparecesse daquele jeito que ele apareceu lá, daquela forma, filho de um carpinteiro, um desconhecido, e chegasse e me chamasse, eu digo assim, me chamasse, me siga. Quer dizer, eu vou deixar Felipe Augusto, Joana de Ângeles, Manainha, meus irmãos todos, e vou embora com esse desconhecido? Como nós o receberíamos? Eu já me questionei, viu? Perguntaríamos o nome dele? E hoje a situação está mais difícil do que naquela época, né? Que hoje a gente, um desconhecido chega assim na nossa porta, pararíamos para lhe dar atenção? O receberíamos em nossa casa? Atenderíamos à sua solicitação? Ele nos convida a segui-lo. Aceitaríamos? Ai, meu Deus, eu não posso me esquecer o que é que aceitaríamos? Isso aí é para a gente. Você já tinha pensado nisso alguma vez? Eu já pensei várias vezes. Eu já disse, quando tem aquela passagem de Joana de Cusa, ela sendo amarrada para ser queimada viva, e o filho pede: abjura, mãe, esse Jesus. E ela diz: não posso, filho. Eu digo: olha, Felipe Augusto, Joana de Ângeles, nem precisava nem abrir a boca. Se olhasse para mim chorando, eu já dizia: abjuro, não vou, que eu não ia aguentar ver o meu filho sendo queimado vivo. Eu tenho certeza disso. Não estou no mídia de Joana de Cusa. E a gente já assistiu num congresso que volta a dizer que ali era o mesmo espírito de Joana de Ângeles, e ele era o filho que pediu para abjurar Jesus. Aí a gente, agora esses dias, quando ele, com esse sofrimento, aí as meninas comentando comigo: mas dele, um homem que viveu por bem, com a mediunidade. Eu disse: olha, já ouvi ele dizer que uma das reencarnações ele vendeu a mediunidade. Então Deus é justiça, né? E ele já ouvi no congresso, bem lá, não me lembro do tema, mas ele contou que eu sou aquele filho covarde que dizia a Joana de Cruz: abjura, mãe, esse Jesus. Então, aí ele estava fazendo um convite, né, a dois pescadores que estavam lá na beira da praia. Aí não estava pensando ali: será que ele não vê que estamos trabalhando? É bem nós, né? Será que esse vadio que não está fazendo nada até agora aqui chamando a gente? Quem é este homem? Aí ele diz: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. É por isso que eu fiz aquelas perguntas antes. E eles não pensaram duas vezes. Largaram as redes. Porque, claro, aí eu digo assim: mas Jesus tem um magnetismo dele, que ele bastava olhar, e ele bastava olhar a gente e a gente ia se derreter, né? Então, ele tinha um magnetismo muito forte de persuasão e de tudo. Então, eles largaram as redes e seguiram Jesus. Aí a gente vai só um rapidinho ver como é que estava
sofrimentos, desamor, vaidades, crueldades, pessoas sem aspirações, sofrimento já falei, duas vezes. E hoje estamos vivenciando tudo isso ainda, mas eu gosto que falem, né? Porque eu não gosto nem que me chamem de palestrante, porque como minha profissão foi professora, eu gosto de ouvir, de balançar a cabeça, ouvir também se falar alguma coisa negativa também, entendeu? Eu gosto desse feedback. Então, hoje a gente está vivendo esse mesmo cenário. Você disse, né? Então, só para a gente se lembrar, mas que a gente não esquece, Jesus, filho de Maria e José, carpinteiro, como seu pai, mas era culto, viu? Falava aramaico e hebraico. Há quem dizia que ele falava também grego, uma língua bem diferente, falada em outra parte do planeta, bem longe de onde ele estava, né? Então, ele aprendeu a profissão do pai, né? José. Vou passar isso. Bom, aí no livro. Boa. No livro Boa Nova, capítulo 4, a família de Zebedeu tem um diálogo que, quando Jesus convida esses dois aqui, Tiago e João, aí o pai, e eles querem seguir Jesus, então o pai vai estar com Jesus, que é Zebedeu, para saber quem é aquele homem desconhecido que estava arrebanhando os filhos, né, eram todos jovens. E a mãe, e aí Jesus explica a ele o que é o reino de Deus, ele explica a Zebedeu, para ele saber com quem os filhos estavam seguindo, né? E então Zebedeu aí chega à conclusão e diz: o vosso reino é o da paz, porque ele disse que eu vim trazer o vosso reino é da paz e da regeneração, que os crentes de Elias esperavam. Então agora foi Jesus que veio trazer, né? Porque Elias saiu decapitando a cabeça das pessoas que foram adorar o Deus Baal, né? Então Jesus agora veio trazer essa resignação e essa paz. E aí Jesus responde a ele: a paz da consciência pura. Isso aí está no capítulo 4, então o livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. A paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino, mas os homens confundem falar de uma paz que é ociosidade de espírito. Paz não é ficar sentado com a boca escancarada esperando a mão chegar. É um estado, né, de paz, de ociosidade de espírito, de uma resignação que é vício do sentimento. É assim mesmo, minha vida é dessa forma, né? E não dá um passo para, a minha natureza. Nós não somos escorpião, né? Quer dizer, eu sou do signo do escorpião. Mas escorpião é que diz que mordeu, que estava tentando salvar ele, que é da natureza, mas nós não, né? Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos, que ele subjuga o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis porque o meu cálice agora tem me transbordado de fé, que são os esforços extraordinários que a obra reclama. Precisava desse momento. E aí no prefácio do livro Ave Cristo, que tem o mesmo título do livro, o prefácio, Jesus Emmanuel nos diz, né? Emmanuel. Jesus avança no mundo restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstruído em seus legítimos fundamentos. 1958, Emmanuel escreveu isso no prefácio, psicografia, né? Imagina, nós estamos em 2025. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante
interessante. Únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência da nossa cooperação em companhia dele na edificação do reino de Deus. Ele, Jesus, ele escolheu os ambientes mais pobres e mais singelos para viver a intensidade das suas lições, mostrando aos homens que a verdade dispensa o cenário suntuoso dos magistrados, dos tribunais, a Europa dos anos, dos fóruns e dos templos. Livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu, desde os tempos longínquos do princípio, a caminho da luz. Aí vamos ver, agora na prática, como ele nos ensinou. Marcinha vai me dar uma ajuda aí. A gente sabe que ele é o pedagogo da humanidade, Jesus, né? Ele foi o único título que ele aceitou de ser chamado foi de mestre. Então, o pedagogo da humanidade, Cristo nos trouxe os princípios eternos da educação com amor. É Marcinha ia para lá, né? Princípios de aprendizagem. Um deve alicerçar no valor da pessoa humana. Vós sois a luz do mundo. Uma das características de Jesus era a exaltação das qualidades das pessoas, incentivando-as a buscarem o reino interior. Jesus ensinava a redenção e o amor. Despertava cada um para a realidade espiritual que existe em cada ser pela condição divina de filhos de Deus que somos. Ele exaltava as características positivas. É isso que a gente deve fazer com os nossos irmãos. Toda aprendizagem se dá no tempo e é cumulativa. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão, cheios da espiga. A erva refere-se ao estágio inicial da evolução espiritual, onde o espírito está em processo de aprendizagem e desenvolvimento, ainda não tendo atingido a sua plenitude. A nossa infância é espiritual. A espiga representa a maturidade, a conquista de objetivos espirituais e a manifestação das qualidades mais nobres do espírito. O grão cheio na espiga, este é o estágio final, onde o espírito alcança a perfeição e a sabedoria, sendo um reflexo entre o trabalho e a fé. Essa parábola nos ensina a ter paciência e a respeitar o tempo de cada indivíduo no seu processo evolutivo. Cada espírito, como uma semente, tem um tempo para germinar, crescer e produzir frutos. Em resumo, é uma metáfora para exemplificar o processo de evolução espiritual, onde o espírito, como a planta, passa por diferentes fases de desenvolvimento até alcançar a sua plenitude. E aí eu lembro que quando a gente conhece a doutrina espírita, quer dizer, no meu caso não foi assim porque eu conheci criança, né? Mas quando a gente já é adulto e conhece a doutrina espírita, então, e que a doutrina espírita adentra em nós, aí a gente, se pudesse, a família toda, né? Mas olha aí, temos que respeitar o processo evolutivo de cada um. Mas é pela vontade de ver o outro também aprender e tal, então a gente tem muito isso, não é? Mas é respeitando a etapa de cada um. O processo de aprendizagem tem como fonte o indivíduo e sua situação histórico-cultural. A que assemelharemos o reino de Deus? Ele queria explicar isso, né? Ou por que parábola o apresentaremos? Porque Jesus ele apresentou todos esses ensinamentos através das parábolas e das metáforas, né? O reino de Deus é frequentemente entendido como um estado de alma, um sentimento de plenitude e não como um lugar específico. Bom, Marcinha, e a parábola qual é? A parábola do grão de mostarda. O grão de mostarda é a menor das sementes, mas quando semeado, cresce e se torna maior
que as outras plantas, formando uma grande árvore com ramos onde as aves se abrigam. A parábola simboliza o crescimento do reino de Deus, que, embora possa começar de forma discreta, eventualmente se expande e se torna abrangente. Pois é. O reino de Deus, que nós sabemos que é o reino de nós, né, pode começar bem como a semente do grão de mostarda, e depois se expandir. A aprendizagem deve se basear na descoberta pessoal, concreta, a partir da reflexão em profundidade. Quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Esse nem precisa ler. Quem foi o próximo? Lembra dessa parábola? Qual é o nome dessa parábola? Fala, não tenho medo não. Essa parábola. Quem foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Essa parábola é qual? O semeador. Quem passou pelo homem que estava caído? Samaritano. O sacerdote e o levita, né? 2 religiosos. E quem socorreu? O samaritano, que vivia marginalizado, não era da mesma religião, não era da mesma etnia daqui do povo, né? Então, Jesus, para exemplificar quem era, para ensinar o doutor da lei, quem era o próximo. A aprendizagem se evidencia na vivência, na demonstração do comportamento que denota a transformação interior, porquanto cada árvore é reconhecida pelos seus frutos. A compreensão da parábola da árvore e seus frutos incentiva ao autoconhecimento e à introspecção. Ao observar as próprias ações e reações, é possível identificar os frutos que se estão produzindo e, consequentemente, compreender o estado de evolução espiritual. Essa frase é uma ferramenta poderosa para o crescimento espiritual e a evolução moral. A refletir sobre os frutos, ações, frustrações que se produzem, é possível identificar o estado de evolução e tomar as medidas necessárias para aprimorar o caráter e a vida. Toda aprendizagem conduz o homem à harmonia consigo próprio, o próximo e com Deus. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Essa frase sugere que aqueles que vivem de acordo com a verdade se aproximam da luz, ou seja, busca a sabedoria e a orientação divina. A luz pode ser entendida como conhecimento e a sabedoria que os espíritos buscam ao longo da sua jornada. Em resumo, a frase pode ser interpretada como a luz representando a busca por um caminho de honestidade, sabedoria e evolução espiritual. É no próprio aprendiz que encontramos um feedback sobre sua aprendizagem. Diálogo de Jesus com o moço rico. Lembra dessa parte? Eu estou vendo as parábolas que são mais conhecidas. Foi o quê? O moço procurou Jesus para quê? Diga. Como A vida é? eterna. Para? Tem medo não, fala. Se ele estava fazendo tudo certinho, se ele doava, se ele fazia caridade, se ele ia entrar no reino. Ele queria perguntar a Jesus como que faria para entrar no reino de Deus. Não é? E aí Jesus sugere que ele venda tudo, dê aos pobres e siga. O moço seguiu? Não estava preparado. Então o feedback, né? Não estava preparado. Então ele não conseguiu se desapegar da riqueza. E nós sabemos que a riqueza é uma das provas mais difíceis. São Alberto dizia que era a riqueza e a beleza. Era uma das provas mais difíceis para a gente resgatar aqui na terra. Né? Então, a riqueza dizia, aí o moço rico não foi. Não seguiu Jesus. Aquele não era o momento, ele devia ainda estar com um grão, ainda não estava com a espiga cheia, né? Ainda estava na infância. Toda aprendizagem necessariamente possui momentos de avaliação. Aquele dentre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Essa também é uma parábola que nós conhecemos, não é? Essa
quê? Da mulher adúltera, estava o quê? Você que foi evangélica, a senhora deve saber quais são que é. A mulher adúltera que estava sendo o quê? Acusada de adultério, e a lei dizia que tinha que ser apedrejada. E aí, os fariseus foram procurar Jesus, ali era para provocar, né? Para dizer o que faria. E aí, o que Jesus faz? Escreve na areia aquele de vós que estivesse em pecado, aquele é a primeira pedra. E a Amélia Rodrigues nos traz um texto desse livro aqui, Caminhos de Jesus, que diz que os mais velhos, viu? Nós, os mais velhos foram os primeiros a botar a pedrinha no chão, que tinham também bem equívocos, bastante pecados. E aí foram botando as pedrinhas e ela foi. Eu vou logo falar agora, eu ia deixar para o meu slide, mas eu já vou dizer logo. E aí também nesse livro, no capítulo 15, Encontro de Reparação. Aí Jesus aí pergunta a ela, mulher, que de teus acusadores? E ela diz assim, se foram. Aí ele diz, eu também. Aí ele diz, vai e não peques mais. Porque ele deu responsabilidade, acho que tem outro slide que vai dizer aí, eu já vou me adiantar. Aí resultado, quando é mais tarde, ela vai na casa de Jesus procurá-lo. Isso é a Amélia Rodrigues que nos conta, porque ela disse que não podia ficar na cidade, que ela estava desmoralizada, porque era apedrejada em praça pública. E aí Jesus sugere a ela que vá para um outro local. E ela vai, você vê a questão do convite do amor de Jesus. Aí Jesus diz, procura um outro local para você, então ela vai, abre uma casa para abrigar pessoas doentes, leprosos e tudo, encontro de reparação. E aí, depois de 10 anos, chega lá um doente acabado, aí ela fala o nome de Jesus, ela não reconheceu, era o marido, todo de lepra acabado. E aí ela fala de Jesus para ele, ele diz, Jesus só foi bom para minha mulher que me traiu, mas ele também traía ela. Ela ficava muito sozinha, por isso que ela se interessou por outra pessoa, né, que deu carinho e atenção. Aí ela reconhece ele, cuida dele, limpa, e aí diz assim, agora limpa todas as chagas, e diz, agora dorme, que eu fico liberando, porque nós já encontramos Jesus. É lindo esse capítulo. Eu não falei com toda a beleza com a Amélia, não, mas é lindíssimo. Quem tiver, quem ler esse capítulo é muito bonito. Então Jesus, ele aplicava o perdão, mas ele dava uma responsabilidade para que a pessoa não tomasse a errar, não é passar a mão pela cabeça. O erro é uma parte do processo de aprendizagem, deve ser transformado em estilo de crescimento. Vais e não tornes a pecar. Já falei. O ambiente de confiança e respeito é fundamental para a aprendizagem. Por que eles falam por parábola? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E aí Jesus responde, porque eles que eles estão aí falando, é você? Não, sou eu. Então, vai. As parábolas são um meio de comunicação complexo que visa tanto iluminar os que buscam a verdade, quanto camuflar a mensagem daquele que não estão abertos à compreensão. Deu uma paradinha aí. Camuflar, tá vendo? Jesus, ele não pôde. Tem até um poema de Olívio que ele diz, né? Ele não pôde falar, ele não podia falar claramente. Olha, ele não falou claramente. Falou por parábolas, né? Metáforas. E foi crucificado. Imagine se ele já pensou, ele falasse sobre reencarnação, não é? Ou seja, ele falou de outras formas com Nicodemo. Nicodemo não entendeu. Então essa linguagem era própria de Jesus justamente para isso. Os que já tinham conhecimento entendiam, e aqueles que não passavam batido, como diz na Bíblia.
O Espiritismo, por sua vez, busca desmistificar e ampliar o conhecimento desses ensinamentos, tornando-os acessíveis. É por isso que ele diz, vos deixou o Consolador prometido, né? Que é a nossa doutrina, e eu vou lhe dizer, esses livros que trabalham no EAD, de estudo aprofundado da doutrina, que trabalham as parábolas, as explicações das parábolas de Jesus, eu estou encantada. Minha turma já está no terceiro livro, porque destrincha, tem um livro, são 5 livros, destrincha as parábolas, fazendo um link mesmo com a prática de nossa vida. Chega, quando eu acabo a aula, eu digo assim, valeu, meu Jesus, eu falando muito para chegar muito perto de você, né? Aí faz a gente refletir mesmo sobre nossas atitudes, sobre nossa vida, porque são ensinamentos fantásticos. Estão perguntando qual o nome do livro. Desse aqui? É livro São 3, módulos. Estudo aprofundado da doutrina espírita, Ensinos e Parábolas de Jesus, mas tem o 1 e tem o 2, e tem o 3, e tem o 4 e tem o 5. É da FEB, né? São módulos para estudo. Hein? É da FEB. Federação é da FEB. Espírita da É da FEB. É livro de estudo. É tipo um ESD avançado. Tomo 2, tomo único. Aqui é o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Aí tem, não chama toma, chama livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5. O 1 estudo cristianismo, é fantástico. O 2 já começa com as parábolas, Ensinos e Parábolas de Jesus. O 3 e o 4 também vai ser isso. Destrincha, é muito interessante. A aprendizagem verdadeira conduz à liberdade e à autonomia. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O conhecimento da verdade permite ao indivíduo entender as causas de seu sofrimento. Ao compreender essas causas, é possível tomar decisões mais conscientes e trabalhar para corrigir os equívocos, promovendo o progresso e libertação do ciclo de reencarnações. Essa frase também pode ser interpretada como um chamado ao autoconhecimento, a busca pela verdade interior e a compreensão da própria alma. Ao conhecer a si mesmo, o indivíduo pode identificar seus pontos fortes e fracos, seus desejos e seus medos, e trabalhar para se desenvolver como pessoa, alcançando maior liberdade e bem-estar. Pois é, conhecereis a verdade. Você se conhecer. Pergunta, eu estou passando. Eu tive um câncer de pulmão. Nunca fumei. Não bebi. Se eu não encontro resposta, por quê? Devia ser para quê? Nessa vida, Painho, toda vez que ele fazia raio-x ou fazia tomografia do pulmão, aparecia uma mancha, como se ele fosse para os médicos afirmar que ele nessa vida ele não fumou, nem experimentou um cigarro. Então, deduz o quê? A causa de vidas pretéritas. Ele não fumou nessa, né? Mas ele sofria de asma. Ele dizia assim, ele me chama de Calanga, eu acho que eu fui espírito suicida. Porque eu já li nas obras de André Luiz, não é regra geral, vai estar aí agora dizendo, olha, todo mundo que tem asma foi espírito suicida. Não. Mas existem casos dessas pessoas que suicidaram-se, né? Então ele pai diz assim, eu acho que eu fiz isso, cara, porque sofreu muito de asma. E no pulmão aparecia essa mancha. Então a gente sabe que vem do nosso perispírito, que é nosso HD, né? E se a gente não encontra as respostas dos nossos sofrimentos, é isso que diz, conhecereis a verdade. E essa verdade, gente, é o Consolador prometido, é a nossa doutrina espírita que nos consola, nos orienta. Porque senão, muitas vezes, por isso que as pessoas até tiram as vidas e se revoltam contra Deus, porque ficam, meu Deus, eu sou uma pessoa tão boa, tão generosa, tão isso, e por que eu sofro tanto? Então, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que fala sobre as causas das aflições, né? Agora, eles têm o modo de ser do mestre, são igualmente elementos favorecedores da vida. Acho isso lindo. As minhas ovelhas ouvem a minha
Jesus usa a imagem da ovelha para representar os seus seguidores, que são como um rebanho que o pastor guia e protege. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Significa que seus seguidores reconhecem e entendem as suas palavras e ensinamentos. Eu as conheço. Implica uma relação íntima e pessoal entre Jesus e os seus seguidores. Eles me seguem, demonstram obediência e um compromisso dos seguidores com Jesus. É lindo isso, né? É. O mestre é um aprendiz completo e o aprendiz é um mestre em potencial. Isso aí, dizer, quem é da educação, de qualquer área, leva esses ensinamentos. O mestre é um aprendiz completo e o aprendiz é um mestre em potencial. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for perfeito será como seu mestre. Essa frase destaca que um discípulo não pode superar o mestre, mas que através do aprendizado e da perfeição pode se tornar semelhante a ele. A perfeição aqui mencionada não se refere à inexistência de erros, mas sim ao desenvolvimento das qualidades e virtudes necessárias para a evolução espiritual, como o amor, a caridade, a sabedoria e a humildade. A frase encoraja a busca constante pela perfeição, não como um objetivo a ser alcançado em um único momento, mas como um processo de crescimento e evolução ao longo da vida constantemente. Então, ele mesmo disse, né? Que nós estamos fadados à perfeição. Então, um dia a gente vai ser igual a ele. Toda aprendizagem significativa é aquisição para o espírito imortal. E então retribuirá a cada um segundo as suas obras. A doutrina espírita enfatiza a responsabilidade individual por cada escolha e ação e a importância de buscar o bem, a caridade, amor e a evolução espiritual. O Espiritismo não nos fala em inferno ou céu como castigo ou recompensa definitivos, mas sim em um processo contínuo de aprendizagem e evolução, onde cada vida é uma oportunidade de aprender com os equívocos e evoluir espiritualmente. Perfeito. Aquilo que eu tenho totalmente, mas não vou saber. No prefácio do Evangelho, que é outra coisa que não sei, eu sempre gosto de falar, porque às vezes, quem faz Evangelho no lar aqui? Quem faz evangelho? Não? Quem faz Evangelho no lar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem que contar para ter ponto. Gente, precisamos implantar o Evangelho no lar. Está vendo aí? Higieniza nosso lar. Tem um texto de Joana de Ângeles que é fantástico. Escolher um dia da semana, reunir a família com os que podem. Eu faço sozinha, eu moro sozinha. Eu faço sozinha. No próximo mês a gente vai ter uma palestra só sobre isso. Pronto. Então, e outra coisa, quando vocês se instituírem, comecem do começo. Estou sendo bem redundante. Comecem do prefácio e vão seguindo. Não abram aleatoriamente, não. Que aí manhinha dizia que tem que ser aleatório para poder, naquele dia que a gente está precisando, não. Naquele dia a gente está precisando da sequência. Eu aprendi isso no Multibrasil com escrita. Ela veio dar um curso aí na União e disse: comece, se você não trouxe o não, você precisa ver quantos anos eu já tenho marcado nos capítulos que já li, quando leio, digo, finge, eu não vi isso quando eu li daquela vez. O prefácio do Evangelho é a coisa mais linda. Eu trouxe ele, que é o Jesus ali já está fazendo, já está reiterando o convite a gente, ó. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes às estrelas
Aí ele deu um alerta, é outro parágrafo do prefácio, aí eu botei assim como se fosse um alerta. Eu vos digo em que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E agora o convite de Jesus, porque quem escreveu o prefácio foi o Espírito de Verdade, do Evangelho segundo o Espiritismo. As grandes vozes do céu ressoam com sons de trombetas, e o cântico dos anjos se associam. Olha o que ele diz a gente: homens, nós nos convidamos ao divino concerto. Tomai da lira, que vossas vozes se unam e que o hino sagrado elas se estendam e vibrem de um extremo a outro no universo. E ele aí nos traz a proteção. Homens, irmãos a quem amamos, porque ele vivenciou toda a expressão de amor. Estamos juntos de vós, creiam, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do meu Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Teve um seminário sobre Kardec, sobre o Evangelho, e minha turma de Esme, eu, Brandina, Léa, Valda, Célia, nós apresentamos esse prefácio, dialogando assim, mas foi o Espírito de Verdade. Estou terminando. Aí Jesus, eu trouxe só algumas expressões, poucas as que eu achei assim mais fortes de Jesus, que eu achei para mim. Mas vocês podem ter achado outras expressões do amor. O amor fraterno, descrito com uma mulher adúltera, quando ele não deixa que ela seja apedrejada. E o amor indulgência é quando ele dá uma oportunidade a ela, que ela saísse daquela cidade, que ela teve uma outra vida e se regenerou. Né? O amor justiça. Aí isso daí é interessante. Lembra dos filhos de Zebedeu, como Tiago? João, nós sabemos que é o mesmo Espírito, Francisco de Assis. E Tiago, maior, é o mesmo Espírito, Antônio de Pádua. Eles foram irmãos lá na época de Jesus. E depois, é lindo também o livro que fala de São Francisco, o encontro, eu fiz essa palestra, o encontro de Antônio de Pádua, que nasceu um em Portugal, né? Pádua, Portugal, e o outro em Assis, na Itália. E eles ouviram falar sobre eles, o encontro deles, eles se reconheceram assim, não sabendo que tinha sido João nem Tiago, mas o amor foi lindo entre eles, é lindo esse físico. Sim, aí, pronto, Zebedeu já tinha ido questionar Jesus sobre os filhos dele, né, que estavam seguindo ele, e vocês sabem que João foi o discípulo amado de Jesus, né, foi quem ele entregou a mãe. E a esposa dele, Salomé, mamãe assim como nós, né? Aí chegou no jogo de Jesus e disse: meus filhos estão seguindo, o Senhor Amélia nos conta também, a família Zebedeu. Aí disse: agora eu gostaria que quando você estivesse lá no reino, que um estivesse à direita e o outro à esquerda, que tinha um privilégio, né? E aí Jesus dá toda aquela explicação, disse assim: eles estão dispostos a beber do meu cálice? Eles estariam preparados para passar o que Jesus passou? Aí ela repensa, sai e vai embora, né? Mas qualquer mãe faria isso. Eu sei que eu faria. Né? Mas aí ele diz: eles estão preparados. Os dois respondem que sim. Os dois respondem que sim. Os arroubos da juventude, sem pensar que o cálice era de Jesus. Pensou que era um cálice de vinho, né? Mas era um cálice de ferro. E o amor universal. Esse, para mim, é uma das mais fortes expressões de amor de Jesus. É no Calvário, ele entregar Maria a João: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Demonstrando que nós todos somos irmãos. Que ela
pegar esse corpo denso novamente, porque os espíritos crísticos voltam, precisam, e se ele veio passar tudo isso para nos demonstrar, para nos exemplificar, porque ele exemplificou com a vida. Quem experimenta o amor nunca mais é o mesmo. Saulo e Jesus, trouxe alguns que eu fui me lembrando. Saulo e Jesus, a conversão na estrada, a gente sabe também, né? A experiência de Saulo foi marcante, um encontro entre dois extremos. De perseguidor passou a foi o maior divulgador do cristianismo. E no capítulo 13 da Epístola de Paulo, que Paulo fala grandiosamente sobre o amor, que em grego é ágape, que é a caridade, né? O amor. Que em algumas traduções aparece o vocábulo caridade. O amor é o grande desafio existencial, porquanto transcende os limites do desejo por estimular as emoções elevadas, por antelar pela felicidade do outro. A gente deseja que o outro seja feliz. Por isso, ame sem limites, porque o amor existe em tudo e em todos. Todos temos a certeza do amor. Eis aqui algumas simples sugestões. Um sorriso é uma expressão de amor. Um bom dia, boa tarde, noite, boa noite, um abraço, cozinhar para a família ou lavar a louça do jantar, não só a mulher não, o homem também, é expressão de amor. Porque agora também tem um cara de homens chefes de cozinha aí, né, que adoram cozinhar. Eu mesmo tenho um cunhado que ama. Ajudar um companheiro de trabalho em dificuldades, socorrer um vizinho em necessidade, remover o lixo da rua, a rua está péssima, imunda, compartilhar os nossos conhecimentos com quem não teve as mesmas possibilidades nossas, dar informação com gentileza. Está vendo? Às vezes a gente fica pensando que a gente tem que ser irmã Dulce, Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Jesus Cristo. Não, aí está vendo? Coisinhas assim do dia a dia, estamos expressando amor. E aí, quando perguntam a ele, né, sobre o mandamento, a Jesus, ele diz, né, falou toda a lei: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ama seu próximo como a si mesmo. Ninguém é capaz de amar o próximo se não amar a si mesmo. Agora não é amor egoísta ali. Tudo eu. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu não. É você saber que é um ser que se equivocou ainda, mas se perdoar. Isso aí é amar. Aí você saberá perdoar o equívoco do irmão. Mas se você não consegue se perdoar, você não pode perdoar o outro. Eterno convite para a gente encerrar. Aí eu tentei botar essa imagem dentro do envelope. Mas eu sou péssima nessas artes. Eu boto assim, um envelope abrindo esse convite. O eterno convite: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo, o Espírito de verdade. E aí, muito obrigada pela oportunidade. Gostei demais de ter estudado esse tema, porque a Marcinha, ela deixa que a gente escolha, diz qual é como é que a gente chama? Central. O projeto maior, e a gente que escolhe o tema, né? E aí eu escolhi esse. E gostei demais. Então, agradecer a vocês por me escutarem, pela participação e agradecer a oportunidade, porque quando a gente é convocado a fazer uma palestra, nós estamos primeiro precisando refletir sobre todos esses pontos que a gente trouxe. Então, que Deus abençoe a todos. Gratidão. Ligou, seu João? Ligou? Nosso muito obrigado a Denis, aos
Obrigado por ela dar essa oportunidade de reabrir as portas dela, esse caminhar de novas palestras. Então, isso é o efeito de tudo que falamos aí nesse mês, o amor, trazendo amor. Então vamos compartilhar dentro, ela continuar fazendo as palestras. E toda essa temática do mês precisa agora renascer em cada um esse projeto do amor. Lembrando sempre dessa imagem maior, né? O nosso exemplo que Jesus, ele nos convida toda hora para que nós possamos dar essa oportunidade de praticar o amor. Então, essa é a essência maior. Só através do amor nós vamos conquistar os caminhos para a felicidade. Vamos passar agora para o segundo momento do nosso trabalho, que é o momento do passo coletivo. Sempre avisando que o passo coletivo tem a mesma função e objetivo do passo individual. Para isso é necessário que cada um de nós buscamos interiorizar e buscar a paz interior que nós temos, para que possamos juntos também compartilhar esse momento de vibração com todos aqueles que não tiveram conosco. Avisamos que logo após o passo nós vamos ter a prece, mas como Deus convite que nossa amiga trouxe para a gente. E assim convidando nossos irmãos.